Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. O episódio de hoje é um oferecimento de Alexandrina Boutique. Acesse o Instagram @alexandrinaboutique e conheça. E hoje a gente conversa com o Instituto Coca-Cola Brasil, que é focado em capacitação e empoderamento para os jovens. Vem comigo? Hoje estamos aqui com a Daniela Redondo, que é diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil. Criado há 25 anos, o Instituto é uma organização da sociedade civil de interesse público e tem o objetivo de reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, isso tudo potencializado por parcerias e pelo sistema Coca-Cola. Tem o compromisso ousado de promover o empoderamento econômico por meio da geração de oportunidades de trabalho para 5 milhões de jovens até 2030. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes ou com quem está assistindo. E vamos nessa. Que legal. E eu já vou começar falando sobre esse objetivo de impactar 5 milhões de pessoas até 2030. Conta pra gente como e quando surgiu essa visão e qual que é a estratégia por trás dela. Tá ótimo. Bom, a gente trabalha com empoderamento econômico desde 2019 no Instituto, né? Então tem muitos anos desde 2009, que já a gente vai ficando velha já. Desde 2009, então tem muitos anos de estrada, e a gente começou numa plataforma chamada Coletivo, da Coletivo Coca-Cola, e a gente fazia basicamente capacitação e conexão com o mundo do trabalho, tá? E com diferentes públicos, mas prioritariamente a gente estava já focado em jovens. E isso partiu do princípio de que a gente, quando a gente olhava lá em 2009 para a população brasileira, que a gente estava fortalecendo toda a estratégia falando do país, né? Não a gente exclusivamente no Instituto. O país estava se desenvolvendo bem, a gente estava numa crescente, mas faltava um pedaço importante para a população mais vulnerável, que eram duas coisas. Uma era graduação massiva para a nossa população, né? Faculdade, que as pessoas ingressassem na faculdade, isso era uma demanda, e a outra era a conexão com o mercado de trabalho formal, tá? Carteira de trabalho. Então, a gente fez várias pesquisas e as pessoas sonhavam em ingressar no mercado de trabalho formal ou ter um diploma universitário. E nessa imersão que a gente fez, a gente entendeu que a possibilidade da gente conectar sendo um instituto empresarial com trabalho e com renda, estaria mais no nosso sangue para articular na cadeia de valor e tudo do sistema Coca-Cola, e foi assim que a gente começa. Então, a gente começa fazendo as pontes com oportunidades de trabalho. Então, quando você pensa na Coca-Cola, né, no sistema, a gente vai falar assim, de 1 milhão de pontos de venda. E aí a pergunta é, e se esse 1 milhão de pontos de venda fossem empregadores? E para que esses jovens acessem esse mercado de trabalho, eles precisavam também ser capacitados e precisava dessa ponte com o mercado. Então, a ideia inicial surge, mas ainda não tinha a ambição de 5 milhões. Ela tinha a ambição de conectar um número massivo de jovens, mas ela não chegava nem perto de milhões, tá? Então, a gente começa isso em 2009 e a coisa vai fluindo, vai andando, erra, acerta, né? A gente vai falar um pouco disso, então tem vários altos e baixos. Quando a gente chega lá para 2016, já caminhando para 2018 e tudo, a gente começa a perceber que por mais que a gente fizesse, e já era muito grande, a gente já estava num patamar de milhares de jovens capacitados e tudo, já passava de 100 mil na época, a desigualdade no nosso país é muito grande. Então, a gente está falando atualmente, né, de um contingente de 45 milhões de jovens, sendo que 31 milhões é de baixa renda. Então, era um mundo. Então, aí lá em 2019, a gente fala, e a gente já estava vendo incomodado, era grande, mas nunca parecia o suficiente, que a gente realmente teria que dar uma contribuição para o país para movimentar essa agulha da desigualdade, né, no sentido positivo, para reduzir a desigualdade e conectar esses jovens com o emprego. E a gente falou, a gente vai ter que se desafiar a sair do patamar de milhares para milhões, tá? Então, a gente, em 2000, isso foi amadurecendo a ideia, em 2019, mais ou menos, a gente já estava num patamar de 250 mil jovens, tá?
já capacitados, treinados e fazendo esse trabalho de conexão com o mercado. E aí a gente se desafia a fazer o salto dos 5 milhões. Então a gente falou, para realmente ter uma contribuição, e aí isso muda todo o modus operandi, toda a dinâmica de trabalho nossa, até a cultura interna do Instituto, para mudar esse patamar. Então todo o nosso modelo de negócio, né, dentro do Instituto foi alterado de 2019 para cá. Então é como se a gente tivesse passado uma primeira década nesse patamar de milhares e uma segunda década se desafiando a mudar o patamar de milhões, porque não era só a quantidade que era muito desafiadora, era fazer a quantidade com relevância, né? Conectando com o mercado de trabalho. Então não era dar like em rede social, não era sobre isso, né? Que a gente estava falando dos milhões, era realmente capacitar e conectar com o trabalho, com o mercado de trabalho. Então a gente está nessa jornada que foi aprovada oficialmente pelo nosso conselho em 2020, e a partir daí a gente realmente se reconfigurou para seguir essa estratégia, que é o empoderamento de 5 milhões de pessoas até 2030. Muito legal. E olhando para o Instituto, ele fala com e para os jovens, né? São iniciativas geralmente pautadas em empregabilidade e capacitação, sempre olhando para parcerias também. Como que é essa abordagem e como o jovem tem recebido essas informações? Então, a gente vem, ao longo desses anos, né, ajustando isso conforme vai mudando a dinâmica do contexto, o perfil, os desafios, também as oportunidades como tecnologia e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Lá na primeira versão, né, de capacitação, para pegar o primeiro módulo de capacitação, a gente começou muito focado em capacitação técnica, tá? E a gente descobriu ao longo da jornada, né, e foi já rapidamente a gente foi descobrindo isso, que o que importava logo no segundo ano, já para o terceiro, era o que a gente chama de competências socioemocionais e as atitudes e competências do século XXI. Então a gente aprofundou em pesquisa e tudo e foi fazendo essas atualizações. Atualmente, o que a gente percebe que funciona? A gente tem baseado em algumas metodologias que a gente chama de nano-learning, né? Que é a metodologia hoje das redes sociais até, é você dar pílulas de conhecimento que justamente ele absorve, pega o que funciona, mas constantemente você está fornecendo conhecimento ou informação que é importante ou relevante. Então, hoje, né? Então, fazendo essa jornada, chegando no momento de hoje, então hoje a gente faz, dentro da capacitação para os jovens, pílulas audiovisuais, então, e é sempre de jovem para jovem, não é uma pessoa que está no mercado de trabalho que ele não tenha uma conexão direta, uma pessoa mais velha, uma pessoa com perfil executivo, não sou eu dando aula, entendeu? É um outro jovem que está dando dica e falando com ele, porque a oportunidade está em criar essa movimentação, essa saída da inércia, essa credibilidade que ele tem que ter nele próprio para se movimentar. Por isso que a gente fala de empoderamento econômico. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa é uma frente, que é a frente de capacitação, e dentro desse conteúdo, a gente vai falando de como o mercado de trabalho funciona. Então, você pensando no jovem de forma geral, né? Ainda sem o recorte social, poucos jovens sabem como o mercado de trabalho funciona porque nunca trabalharam, né? Então, normalmente é o primeiro emprego. Quando você olha para o jovem em situação de vulnerabilidade, é mais crítico ainda, porque provavelmente a geração anterior dos pais dele ou de entorno da comunidade não necessariamente tem emprego formal. Então, é importante às vezes falar como que funcionam os contratos de trabalho, quais são os formatos atuais dos contratos de trabalho, o que é proteção social, o que você precisa saber num processo seletivo, etapas dos processos seletivos, como se comportar numa entrevista. Então, isso está nessas pílulas. Aí, uma outra parte que é composta também, para que ele se veja daqui a uns anos, que ele se projete, e aí ele constrói de trás para frente os passos que ele precisa dar. Então, quando você está falando de jovem que não está nem estudando nem trabalha, e às vezes ele tem um sonho de uma determinada profissão ou de seguir alguma coisa na vida adulta, ele precisa, às vezes, voltar para o momento atual e entender que aquele capítulo do ensino médio, por exemplo, se formar ou concluir o ensino médio, vai ser fundamental para ele hoje, para ele conquistar o sonho. Então, a gente ajuda ele nisso, que seria como se fosse um plano de vida. E a outra parte, a parte do currículo. Então, montar um currículo para quem não tem experiência de trabalho é desafiador. Além disso, aonde o seu currículo tem que estar postado. Então, essa parte da capacitação, né? Além disso, quando ele
se certifica, né? Quando ele acaba essas etapas, ele se conecta com o portal de vagas. Aí tem todo um outro mundo, que aí é o mundo que a gente conversa com os empregadores, que vão ofertar vagas e posições de trabalho para esses jovens. E aí a gente faz o que a gente chama desse match, essa conexão, essa ponte. Então também tem todo um trabalho, a gente está focado aqui no jovem, né, que é o foco principal, mas tem todo um trabalho com os RHs para quebrar as barreiras de entrada, para também entender as dores dos empregadores e como isso funciona na abordagem também com os jovens, para que os jovens também consigam navegar dentro das empresas. Então é um ganha-ganha mesmo nessa relação. Então a gente trabalha nessa ponte, nessa conexão. E falando, vocês olham muito para essa questão da empregabilidade, mas aí você trouxe um ponto ali que ele vai chegar em algum momento que ele vai entender que para ele chegar onde ele quer, ele precisa terminar o ensino médio, talvez, ou retomar, ou ir para uma faculdade. Vocês têm essa abordagem de olhando para a educação dele, vocês não abordam por esse tema, vocês abordam pela empregabilidade, e isso é um viés que acaba aparecendo no processo. Isso, a gente tem alguns temas que a gente trata que não vai diretamente, que é justamente para conectar de jovem para jovem e não alguém numa situação, numa posição de hierarquia, falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso provavelmente o pai ou mãe ou as pessoas próximas já falam. Então, a gente fala do porquê que é importante você reconectar com o sistema de educação formal, né, na maioria dos casos, e porque, por exemplo, tirar documentação, por exemplo, entendeu? Então, ou, por exemplo, as questões transversais de gênero, de raça, que é importante você ter o contexto, só que aí a gente aborda de forma transversal, não tem uma aula sobre gênero, entendeu? Ela vai ser abordada ao longo da trajetória, a mesma coisa com ensino médio, porque quando você vai falar das posições e oportunidades de trabalho, vai aparecer naturalmente posições que exigem ensino médio completo. Então, ele vai concluindo junto com a gente nesse processo do que realmente importa. E quando a gente fala de universidade, muitas são pagas, né? Assim, nem todos vão ter acesso à universidade pública. E aí, nesse caso, o gancho é porque nesse plano que você faz de vida para os próximos 3 anos, se você pega um emprego, né, de um primeiro emprego, que tem proteção social, que tem fundo de garantia, que tem todos os respaldos, e às vezes, muitas vezes, tem investimento do empregador para que você estude, mas ainda assim não é o emprego dos teus sonhos, mas ele pode ser muito importante naquele momento da sua vida. Então a gente ensina ele mesmo a fazer esses questionamentos, porque ele às vezes vai pegar um tipo de trabalho, uma oportunidade que não é às vezes o sonho de carreira definitiva dele, mas que ele vai trabalhar por 3, 4 anos, que vai dar a oportunidade de ele voltar para o circuito educacional, se formar, concluir e aí sim seguir carreira. E a gente tem vários casos desses, assim, de gente que entrou, que o sonho era ser advogada e entrou em lanchonete. E aí, com o empregador, conseguiu se formar, pagar a faculdade, que foi crescendo dentro da cadeia, da rede de restaurantes, conseguiu se formar e hoje é advogada. Inclusive, hoje eu tenho uma delas que é advogada do Instituto, é nossa jurídica. Então, assim, você consegue fazer essa trajetória e é isso que a gente se propõe a ajudar, que eles se empoderem mesmo da própria vida, mas faça essas conexões para não ser tarde demais lá na frente. Uhum. E é uma, assim, pelo você contando, né, é uma maneira de um sistema de educação que vocês proporcionam para eles muito diferente da educação formal. Muito. E eles percebem isso? Que retornos vocês têm em relação a isso? Então, os retornos são muito positivos e até emocionantes, assim, porque muitas vezes é o primeiro certificado formal deles, né? Tem isso, e eles acabam, porque a escola é fundamental, a gente sabe disso, né? A educação formal, mas ela se locomove, né? Ela se movimenta em termos de inovação em outro ritmo, né? Porque é lógico, é uma política pública, é muito mais complexo você movimentar toda a estrutura escolar, né? Mas quando você faz esses cursos livres, que eu acho que é o papel dos cursos livres, é esses laboratórios de teste, até para no futuro a educação formal ir caminhando e chegando nisso, a gente se baseou em estudos muito recentes, né? Um deles foi desse que a gente chama de non-learning, né? Que eram essas pílulas, que basicamente, como eu falei lá no começo,
você dá pequenas pílulas de conhecimento, e não estou falando que isso serve para todos os contextos formativos, isso é um ponto de atenção importante. Isso serve por contexto formativo de conexão de trabalho e renda, que não precisa ser profundo, não estou fazendo uma formação super técnica, né? A gente não está formando para uma profissão super técnica, que não é que ninguém me entenda mal, mas dependendo das questões, faz sentido você dar pílulas, porque você engaja, conecta, e é a mesma alimentação que você dá para as redes sociais. As redes sociais têm um sucesso, os vídeos têm até 1 minuto, 3 minutos, não é à toa, porque é a forma que se prende. Então a gente bebeu nessa fonte para fazer um foco positivo e educativo para isso. Então a gente se baseou no que tem de mais moderno realmente para conectar. Outra coisa que a gente fez, e acho que a gente fez isso em 2020 e culminou ali também com o contexto pandêmico e tudo, mas estava lá no nosso já na nossa estratégia, a pandemia acabou acelerando, que a maioria dos jovens hoje está melhorando, tá? Mas de 2020 para cá, mas ainda assim existe, não tem muitos dados disponíveis no celular, tá? Para navegar, melhorou, mas ainda não tem. E não tem aparelhos que comportem você ficar baixando muito aplicativo e que pesam e tudo. Então, o principal canal que a gente tem, não é o único, mas o principal é o WhatsApp. E foi como a gente começou no mundo online. Então, a gente saiu do mundo presencial para o mundo online. Então, a gente teve muita experiência no presencial, muito contato do dia a dia. E foi para o online, já carregando muito desse aprendizado, mas também bebendo nessas fontes mais modernas. E no canal WhatsApp, você não consome tantos dados, ou quase nenhum dado, dependendo do teu plano de operadora, e ele é muito acessível ao jovem de qualquer região do país, sem ter que baixar um aplicativo, né? Hoje a gente tem canal web, a gente está testando já o aplicativo em alguns mercados, já, então tá mais amplo, tem mais opção de escolha para o jovem, mas é muito investimento em tecnologia mesmo, inteligência de dados, aí, né, tudo que está por trás disso tem dados, tem muita coisa aí para fazer essa entrega. E falando aí das iniciativas do Instituto, né? O Coletivo Online é como vocês começaram, né? E é super forte, ele capacita, ele traz essas oportunidades de mercado. Conta pra gente mais ou menos como funciona. Se tiver um jovem aí ouvindo a gente, assistindo, como é que funciona o Coletivo Online? Tá, então, basicamente, é entrar numa rede social nossa, no Instagram, entrar no link e aí você faz um cadastro, bem rápido e tudo. A partir do momento que faz o cadastro, o jovem já vai passar, né? A pessoa já vai passar para a etapa já de formação, porque hoje em dia é 24 horas, todos os dias da semana. Então, para vocês terem ideia, 80% dos jovens maratonam o curso. Olha só. Isso é super interessante, eles fazem rapidinho. Tem, óbvio, que os 20% que vai levar lá uma semana, até um mês, 2 meses, tem jovem que estica para fazer. Uma vez que ele é curtíssimo, ele não é longo, porque o objetivo dele não é dar uma formação técnica, tá? A formação técnica, isso a gente está com bem mais experiência, para você ter ideia, já passou por nós, né, como parceiros empregadores, mais de 400 empresas empregadoras. Hoje, ativamente, são mais de 170 empregadores. O ano passado foram mais de 25 mil vagas disponíveis. E por que eu estou falando isso? Porque uma vez que ele se forma, ele vai cair no portal de vagas. E aí ele vai, a partir do perfil dele e da localização geográfica dele, fazer a conexão com as oportunidades de trabalho, tá? Então, é rápido a partir do momento que ele se dispõe a fazer. É só concluir, acessar, fazer rapidinho, dá para fazer 100% pelo celular, não precisa do computador, mas quem não tem um celular, dá para acessar de um computador de uma ONG parceiro, de uma ONG na comunidade, da escola, é bem fácil, porque tem uma versão web também. Uhum. Então, é só entrar no link e fazer, enquanto a gente está falando, dá para fazer e acabar. Que legal, e aí é uma maneira também, pelo que você está trazendo, essa abordagem um pouco diferente, que é uma abordagem que encanta ali, fisga o jovem, dele olhar a educação com outros olhos também, porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu não sei se vocês conseguem mensurar isso, ou se vocês têm esses retornos deles, mas e daí nem fazendo esse comparativo com a educação formal, não longe disso, mas é porque quando fala em capacitar, ele já cria uma barreira às vezes, né? Vou ter que estudar. Isso é muito interessante, porque
Aí tem que mexer toda com a parte psicológica e tudo, né, a serviço do impacto positivo. Mas a gente já discutiu muito internamente, em fóruns especializados, em debates e tudo, porque tem um espaço fundamental da educação formal, e isso para mim é indiscutível, isso é alicerce, é estruturante para o país. Assim, acho que isso é intocável essa discussão, acho que ninguém duvida que a educação formal ela é importante e é uma questão de política pública e de toda a sociedade, né? Por um outro lado, se você bate para o jovem que não está lá, ou para o jovem que tem resistência, você simplesmente fica batendo no confronto, né? Eu tenho filho pequeno, é exatamente isso. Se você bate de frente toda hora, cria uma resistência. Então, às vezes, você dá o gancho do que é mais descolado, que tem uma pegada, e ele próprio vai concluir a partir da perspectiva dele qual o melhor caminho para ele. E a gente escolheu trabalhar com uma parte mais abrangente em termos de quantidade populacional, mas a gente não se propõe a fazer educações e formações técnicas mais profundas, porque tem várias outras organizações trabalhando com isso, vários cursos técnicos, várias escolas, o Sistema S, tem um mundo de possibilidades. A gente escolheu trabalhar na faixa desse despertar, de conectar. Então, a gente não se propõe a fazer uma formação profunda, a gente se propõe a fazer essa movimentação da inércia. Por isso que a gente fala tanto do empoderamento econômico, né? De ele se movimenta e entende. E talvez o caminho dele seja ir para o mundo do trabalho, para conseguir ter o mínimo de condição para se estruturar e para voltar a estudar formalmente. E tem um ponto que é importante, o público que a gente trabalha, em sua grande maioria, tá? Ele tem uma renda familiar que chega a 2 salários mínimos como renda familiar. E a gente está falando de uma população de mais de 30 milhões de pessoas, de jovens, tá? Então, quando ele vai para um emprego formal, onde ele já tem o mínimo da proteção social, né, FGTS, das garantias sociais, e mínimo do mínimo, um salário mínimo, isso contribui de 40% a 100% da renda familiar. Então, para quem está numa situação de vulnerabilidade, isso ajuda a fazer um movimento de respiro para que eles se organizem. E aí sim comecem a dar um passo. E nesse momento da vida, isso é muito fundamental. Porque fazer isso tardiamente é muito mais complexo. Porque aí você tem que tirar uma pessoa já adulta para uma condição de formação, ou você tem que fazer a inserção no mercado de trabalho dela para situações que já não é mais de primeiro emprego. Então, é tudo mais complexo. Então, fazer nesse momento da vida, onde você está com um jovem entre 16 até 25, até 29 anos, como o IBGE reconhece, ainda você está em tempo de reverter toda uma trajetória de vida que, se começa nesta fase, ela vai gerando um descolamento, né, para o teu ponto, descolamento de quem não teve uma intervenção ainda que mínima. Então, esse descolamento, ele existe. Tem estudos até da própria ONU, né, do Banco Mundial e tudo que demonstram exatamente essa abertura de pessoas que tiveram intervenção em situação de vulnerabilidade nos estágios iniciais da vida, né, desde a primeira infância, adolescência e juventude, e pessoas que não tiveram nenhuma. E é brutal essa diferença. Então, isso aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Então, por isso que existem os programas sociais, eles são fundamentais. É aquele empurrãozinho, né? Às vezes que a pessoa precisa para ela mesma enxergar o potencial que ela tem, que ela nem sabe, né? E tem uma outra coisa que, às vezes, falando em não saber, eu tenho uma amiga que trabalha com a gente, né, no time de estudo, que ela sempre fala assim: a gente não sabe o que não sabe. Ana Tassit, Ana Tassit. E às vezes você não sabe nem as opções que você tem para o mercado de trabalho, porque quando a rede é muito reduzida e restrita, você não sabe as oportunidades de posições, de cursos, de coisas que você não sabe nem se você vai gostar. Então, tecnologia é um mundo, a ESG é outro mundo, a parte de eventos e cultura é outro mundo. Então, você vai ter tanta abrangência que às vezes o olhar está muito limitado. Então, quando a gente fala das possibilidades e conecta, por exemplo, a gente tem muito parceiro da Coca-Cola, de toda a cadeia de valor da Coca, emprega dos jovens que são formados para a gente, mas hoje em dia tem para além da cadeia de valor e parceiros de Coca, mas muitos eventos que a Coca
participa, a gente contrata os jovens, ainda que temporariamente. Isso é muito legal, porque abre um horizonte para eles de produção de eventos, que às vezes eles não estavam tão conectados como possibilidade de trabalho. E dentro daquilo, todas as posições que tem, que aí tem 1,5 milhão de posição em cada evento, tem 1.000 categorias diferentes de posição. É verdade. E aí, falando agora de um projeto de vocês recente, né, que é o voltado para a COP30. Então, eu sei que está aberto, né, para os jovens lá de Belém que quiserem se inscrever. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, como é que surgiu essa ideia, né, de conectar com a COP beneficiar, né, os jovens que estão lá, que vão viver esse momento, né? Esse é um excelente exemplo de parceria público-privada. Então, a oportunidade era: a gente vai ter a COP no Brasil, né? Então, um evento que vai acontecer ali no coração da Amazônia, em Belém do Pará, e ali tinha muita oportunidade de desenvolvimento para a região, né? Então, o governo federal, o governo do Pará estavam se mobilizando e articulando para não só dar infraestrutura, né, mas para garantir um legado para isso, e a gente viu nisso uma possibilidade enorme de acelerar a força de trabalho ali para que se conectasse e estivesse pronto para receber o evento, receber os turistas e isso ficar oportunamente para depois, se tudo der certo, que eu acho que vai dar, estou bem otimista, Belém seguir, né, o Pará seguir como realmente uma capital de turismo, de negócio, com uma série de oportunidades, porque a gente vai dar essa visibilidade para Belém e para o Brasil também, né? Acho que o Brasil todo ganha. Dito isso, a gente mapeou que tinha uma deficiência educacional e de língua inglesa, tá? E eles teriam que se acelerar, a população ali que vai receber, né, o receptivo todo, acelerar muito rápido para conectar com as oportunidades de trabalho. Então, hotelaria ia crescer, a parte de receptivo, a parte toda de restaurantes, de acesso, de recebimento. Então, você precisava de todo mundo estar muito bem estruturado. O governo estadual lançou uma plataforma chamada Cop Capacita, muito boa, com muitos cursos, muito bacana. E a gente trouxe a parte de conexão com o emprego e a gente fez uma parceria com uma empresa de educação chamada EF, que faz formação de inglês assim, patamar global. Eles são globais, são cursos que normalmente são dados para executivos, mas mais do que o inglês comum, eles têm também, que é o inglês geral, né? Eles têm também os cursos formativos para inglês técnico, para abordagem específica, então atendimento, hotelaria, até se você vai fazer receptivo de transporte de táxi, né, de Uber, motorista de aplicativo e tudo mais. E aí a gente conectou digitalmente, diretamente com a plataforma do governo, com a nossa e com a DF, foi tudo triangulado. Então, os jovens se conectam, aí minto, não precisam ser só os jovens, está aberto para qualquer faixa etária. As pessoas do Pará se conectam e aí, através da plataforma, eles já vão navegando. Aí eles passam pelo coletivo, que a gente chama de coletivo ON, e do coletivo, uma vez formados, eles caem na plataforma já de formação de curso de inglês. Só para você ter uma ideia, a gente começou esse programa em outubro, foi lançado. Há 2 semanas e meia atrás, eu estava lá com o governador, com a vice-governadora Helder, com a vice-governadora, com a Hanna, para fazer o primeiro ciclo de formação do Capacita. A gente estava com 3.700 jovens há mais ou menos 3 semanas atrás, e agora eu fui pegar os dados, porque eu estou preparando uma outra apresentação, a gente já está com 4.700 jovens. E esses jovens já se formaram no coletivo, que é essa primeira parte de capacitação do mercado de trabalho, jovens e pessoas, né? E estão migrando para a formação de inglês, que aí isso vai seguir até novembro, que é quando acontece a COP, para eles estarem zeradinhos aí com o inglês avançado. Então, a formação de inglês não é o caso de uma formação de pílulas, né? É uma formação mais longa, porque você precisa realmente até atingir a fluência de um tempo maior. E está lá disponibilizado totalmente gratuito. A gente negociou nessa parceria, nessa triangulação, as bolsas. Então, foi feito contrapartidas entre todas as partes. Então, isso é um exemplo de iniciativa público-privada assim, que está sendo bem sucedida até aqui, e acho que
pelo andar da carruagem não tem mais volta. Acho que a gente já pode confirmar que foi bem sucedida. Muito bom. E já que a gente entrou na cópia, eu queria puxar um pouquinho da tua experiência para essa experiência com questões sociais e também com essa adoção mais recentemente, né, no mercado como um todo das estratégias ESG. Imagino que você tenha muito contato com isso, né? E como é que você vê essa evolução do mercado? Queria te pedir também para, além de fazer esse panorama do que você tem visto de antes, né, de se falar tanto nas estratégias e para agora, para você citar uma ou duas iniciativas aí que você considera super alinhadas com estratégias ESG que estão dando frutos aí. Então, a gente vê no mercado, né, todo, porque a gente já trabalha diretamente com muitas empresas como empregadoras e com muitas empresas também parceiras, né, que estão acelerando aí as suas estratégias para fazer mais conexão com impacto positivo, licença para operar, impacto ambiental também, né, social e ambiental. O que eu percebo que nos últimos, vamos lá, vamos pegar nos últimos 15 anos, né? Então, a gente sai de um movimento que era muito próximo da responsabilidade social, né? Como se fosse uma parte mais desconectada da estratégia, mas uma parte importante que as empresas investiam e tudo, mas ele tinha um distanciamento da estratégia e do core do negócio, e aí isso veio se aproximando e evoluindo. E até em termos acadêmicos, né? Você vê Porter, você vê Jung, você, né, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, essas novas tendências crescendo com infinitos nomes, né? Teve todos os nomes, né? O ESG, acho que é a última sigla, né, mais moderna, mas são terminologias que vieram evoluindo. Mas, independente da terminologia, essa aproximação e aí das empresas entenderem de que isso não é mais uma questão de eletiva, né? Que isso tem que fazer parte, isso tem que estar mais próximo do centro do negócio, da sua atuação, porque você tem uma juventude, hoje você tem o público consumidor, as outras empresas que você interage, que exigem também entender qual que é a sua pegada, o seu impacto, como que as questões éticas. Então, o ESG cresceu muito sobre isso e pegou muita força. Então, esse movimento, para mim, assim, ele é sem volta, independente de contexto, ele veio para ficar. E você vê isso muito nas empresas que a gente atua, que querem contratar, por exemplo, os jovens. Então, muitos, assim, fazendo investimentos pesados para justamente se adequar e se ajustar a uma responsabilidade que é deles, mas que também gera um benefício, porque gera conexão. E aí, de estratégias, acho que tem muitas positivas que eu poderia citar. Algumas eu gosto muito. Então, assim, obviamente, dentro da própria Coca-Cola, tem estratégias muito amplas, isso até é um ponto importante para eu trazer aqui. A atuação da Coca não se resume à atuação social do Instituto Coca-Cola, como o ESG é muito maior. Então, você tem os fabricantes que fazem parte do sistema, então você tem atuação no Nordeste, no Norte com a Solar, em São Paulo com a FENSA, né, no Rio, não somente, né, mas principalmente a Andina, aí tem Brasal, Bandeirantes, tem várias empresas do grupo e todas vão focar no tripé ambiental, social, então reciclagem, acesso à água, empoderamento econômico, isso eu vejo muito forte. Trabalho na qual que vejo de dentro, daqui posso falar com e sem crachá, o compromisso é muito forte com as estratégias ESG e a responsabilidade, assim, muito acima de outras do mercado, assim, a gente vê que é um compromisso bem importante, inclusive para a COP, a Solar estava envolvida diretamente, e vejo outras indústrias e outras empresas, e vou dar um exemplo da Suzano, que é uma parceira nossa, e que vem assumindo compromissos de longo prazo muito simbólicos, emblemáticos, acho que movimentam o setor. Então, eles fizeram recentemente, eu participei lá com eles, fui convidada a participar junto com muita gente, dos próximos 100 anos, então, assim, com visão de longo prazo. Isso
é muito importante para o mercado, porque o mundo dos negócios é muito dinâmico, e só que o impacto tanto ambiental quanto social precisa de compromissos mais estruturados e de consistência. Então, quando eu vejo uma empresa, por exemplo, como a Suzano, como a Coca-Cola, se posicionando com metas mais longevas, né? Me inspira, assim, me dá muito orgulho, porque e fazendo investimentos financeiros também. Então, se desafiando, sabe? Monitorando, quebrando a cabeça de como monitora, de como você tem certeza que aquele investimento está dando o retorno social ou ambiental que é necessário. Não deu certo, vai lá, rabisca, vamos fazer de novo e começa de novo. Então, são investimentos importantes e compromissos com muita consistência. Então, acho que são 2 casos assim que eu me orgulho de fazer parte, de ver de perto. Legal. Dani, quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente. Obrigada por compartilhar conhecimento, por trazer exemplos e muito legal conhecer o Instituto. Eu particularmente não conhecia, achei assim a iniciativa incrível, né? A gente olha muito também, a gente gosta bastante de olhar para o jovem e de uma maneira positiva, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque às vezes quando a gente está falando do jovem é sempre num tom de eles não querem, eles não fazem, eles não sabem o que eles querem, mas como é que eles vão saber, né, gente? Então, Não é uma verdade. então, assim, obrigada, te agradecer por compartilhar com a gente. Obrigada a você por ter dado esse espaço e para a gente seguir falando. E vamos seguir trocando. Eu vou continuar te escutando. Hoje eu fui correr e estava escutando uma das suas entrevistas. É a hora que eu mais escuto o podcast e você já está na minha lista de favoritas. Olha só, que legal, que prazer, que bom saber. Sim, vamos continuar em contato. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse episódio foi um oferecimento de Alexandrina Boutique. Acesse o Instagram, @AlexandrinaBoutique e conheça mais. E como eu sempre digo, nos siga nas redes sociais para ficar ligado e saber quando será o próximo episódio. Até lá!